Eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. O título da mensagem de hoje será o seguinte: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você vai me encontrar e vai me achar se você me buscar de todo o coração. Essa é uma frase bíblica que está localizado neste livro. Olha só a leitura que vamos fazer. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz assim: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos saber o significado dessa frase, o que o Senhor tem para falar conosco. Então fique atento, porque Deus irá falar com você através dessa mensagem de hoje. Muitas pessoas, quando estão orando a respeito de algo, dizem que não receberam resposta de Deus. Porém, este não é o tipo de relacionamento que o Senhor deseja ter com qualquer um que seja realmente cristão. Portanto, a grande verdade inicial que desejo compartilhar com vocês é que Deus jamais se cala. Ou seja, Ele sempre responde todas as orações que são feitas. Mas, todas as vezes que um cristão vai até Ele em oração, o Criador responde imediatamente, como Ele mesmo promete. Então, me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis, como diz em Jeremias 29:12, né? Ele está falando que quando alguém busca Ele de coração, quando buscar de todo o coração, entendeu? Ele disse que irá ser encontrado. Então note aqui, que na declaração feita pelo próprio Deus, ele diz que ouvirá, e no contexto do versículo, ouvir significa tanto dar atenção ao que foi orado, quanto responder a tal oração. Mas antes de dar continuidade aqui, eu quero dizer para você o seguinte, que o Senhor, Ele pode te responder de 3 maneiras. Ele pode te responder com sim, com não, com talvez, espera. Mas nessa mensagem de hoje, especificamente, ela vai te responder que essa passagem bíblica de Jeremias 29, que fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, será explicada para você de forma que você entenda o que o Senhor, através da sua palavra, pode nos ensinar, dizendo para nós, de uma forma que você vai entender que Ele fala e Ele mesmo explica a sua palavra, deixando para nós essa responsabilidade de ensinar a palavra para você aí, ouvinte da palavra do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que estão juntamente comigo aqui ouvindo essa palavra, que vai edificar tanto a minha vida quanto a vida de quem está ouvindo. Mas, olha só, esse versículo bíblico está respondendo para você que nós vamos encontrar ao Senhor e encontrar Ele e o achar quando nós orarmos uma oração verdadeira. Então, não adianta nós querermos orar de qualquer maneira. Não adianta nós querermos fingir que estamos orando, somente falando. Nós temos que orar de verdade, de coração, entregue de todo o nosso corpo, de toda a nossa alma ao Senhor. Ser verdadeiro com Deus.
expressar do fundo da nossa alma o que estamos querendo em oração. E vem uma primeira pergunta e um questionamento de muitas pessoas. Por que não recebem essa resposta de oração muitas das vezes? A forma curta de responder essa pergunta é que a maioria das pessoas quase nunca ora de verdade. Elas apenas lançam palavras ao vento, mas deixe-me explicar isso melhor para você. Eu creio que existe uma certa falta de conhecimento por parte de algumas pessoas, pois talvez não compreendem plenamente na prática que Jesus abriu o caminho livre para que qualquer que possa ir ao Pai, desde que faça através do próprio Jesus, como está escrito, né? João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa famosa declaração de Jesus também significa que podemos ter contato com o Pai Todo-Poderoso em qualquer lugar e em qualquer momento para falarmos livremente sobre qualquer assunto ou propósito de nossa vida. E da mesma forma, conseguiremos ouvir claramente as respostas e ensinamentos e direções que o Senhor nos dá e nos dê de acordo com a vontade soberana do Criador, né? Do Criador, a respeito das demandas que levamos até Ele e as nossas orações. Como foi prometido, Ele nos responderá, mas Ele diz primeiro, Ele me invocará, está falando conosco, está falando com você, está falando, o versículo bíblico está falando, em Salmo 91, versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Salmo 91, versículo 15. Foi o que Jabes fez. Jabes invocou o nome do Senhor e ele recebeu o quê? A resposta. Porque ele fez uma oração verdadeira ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. Sabe o que mais eu aprendo com esse versículo? A verdadeira oração é uma via espiritual de mão dupla. Você sabe o que é uma via de mão dupla? É uma via, né, trazendo aqui para uma linguagem simples para você entender, é uma via que tanto vai carro para lá como vem carro para cá, para você entender. Vem carro para lá e vem carro para cá. Então a oração é assim, olha, você fala para Deus o que você quer de coração e Ele vem de lá para cá e te responde como uma via de mão dupla, na qual podemos falar livremente com Deus, assim como ouvi-lo claramente. E se isso não estiver acontecendo, significa que estamos orando de forma errada ou nem estamos orando. Há um ponto extremamente importante que devemos observar aqui. Qualquer um de nós só ouvirá as respostas de Deus para as nossas perguntas e incertezas e dilemas, etc., se todas as vezes ao buscá-lo, fizemos isso de todo o nosso coração, como nos é ensinado, no próprio versículo bíblico de Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que nos leva a deduzir que toda vez que alguém diz que não ouviu nenhuma resposta de Deus, ou que ele se calou, ou não respondeu diante de uma oração, isso significa que tal pessoa não orou realmente de todo o coração. Acredite, nos dias em que vivemos, isso é muito mais comum do que parece. Então, preste atenção. Se você está orando de boca para fora, essa oração não vai ser respondida. Porque o Senhor requer de você
uma oração verdadeira, que você busque Ele de todo o coração. Porque se isso que você está querendo é algo de todo o seu coração, de toda a sua alma, isso vai acontecer segundo a vontade de Deus, se Ele permitir, mas Ele vai te responder. Mas se for uma oração de boca para fora, se for algo que você está querendo brincar, se algo que for uma coisa que você está querendo da boca para fora, você só está brincando ali, né, de se relacionar com Deus, Ele não vai te ouvir. Ele não vai ouvir você. Por quê? Porque o Senhor quer compromisso, o Senhor quer uma verdadeira entrega, o Senhor, Ele quer que você seja verdadeiro de coração para Ele, porque Ele vai ouvir e vai responder. Várias vezes nós ouvimos pessoas conhecidas falando que estavam orando insistentemente a Deus sobre diversos assuntos. Nessas ocasiões, nós costumamos a nos perguntar o que Deus disse, mas ele afirmava que Deus não havia dito nada. Quando eles relatavam isso, tais palavras nos parecia muito estranha por causa de várias promessas feitas pelo próprio Senhor, dizendo que sempre que nos responderia, muitas das quais vimos logo no texto acima, nós vemos que era porque a pessoa não estava orando de coração com Deus, de verdade, sincero, entregue todo o coração. Perceba aí que Jesus, ele sempre recebia as respostas do Pai Celestial, né? O Pai sempre o ouvia, né? João 11, versículo 42. Jesus disse: eu bem sei que sempre me ouves. Certamente o mesmo também acontecia com Pedro, Paulo, João, Tiago e os outros discípulos, que todos eles oravam e sempre o Senhor respondia, porque Cristo e os apóstolos nunca ficavam sem resposta, porque eles oravam de coração, eles buscavam a Deus de todo o coração, simples assim, muito simples. Deus nunca muda, como está escrito, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias, e o capítulo 3 e o versículo é o 6. Ele sempre responde todas as orações. Eu vou colocar uma mensagem bem no início dessa, o Senhor falando que não muda, Ele não muda. Você vai ouvir, porque Deus não muda. Quando Ele fala uma coisa, Ele faz o que Ele está falando. Se realmente aquilo tem propósito, Ele vai responder. Nunca esqueça que Deus, ele vai responder a oração daquele que está realmente entregue verdadeiramente a Ele, de coração inteiro, completo. O Senhor não te quer por metade. O Senhor, ele não quer você por metade, ele te quer por inteiro, corpo e alma, dos pés à cabeça. O Senhor te quer toda. O Senhor não te quer pela metade. Então, cuidado com esse negócio de você pedir uma coisa para Deus, tá? E aquilo que você está pedindo não seja aquilo que realmente Deus quer para você. E muitas das vezes, aquilo que você não quer, muitas das vezes é aquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque às vezes nós pedimos uma coisa e Deus dá outra para nós. Porque o Senhor nos conhece muito mais do que nós. Nós vamos receber não aquilo que muitas vezes nós queremos, mas aquilo que nós precisamos realmente. Nos dias atuais, nós vemos que o mundo, tem enchido o coração das pessoas de muitas coisas. Algumas pessoas podem até mesmo estar dizendo que estão ali, servindo a Deus dentro ali de locais onde elas se reúnem para buscar em congregações com quantidade absurda de pessoas. Mas muitas das vezes pessoas buscam um tipo de oração de futilidades, banalidades, vaidades, cobiças, inutilidade, de modo que tudo isso tem se refletido na oração que tais pessoas produzem. Ou seja, a grande maioria das pessoas acha que está orando, mas estão apenas falando sobre coisas superficiais que não fazem nenhum sentido espiritual, nem para eles mesmos e muito menos para Deus. Não é que você não possa orar e pedir algo que você está querendo material.
tá? Entenda isso. Se você realmente está precisando pedir de coração, o Senhor vai te dar. Mas muitas das vezes não estamos precisando, estamos orando aí, pedindo futilidades, coisas que não vai aqui nos edificar, não vai trazer, né, benefício, não vai te encher dentro do seu coração. Então elas oram constantemente por coisas como: Deus, eu quero isso. Senhor, me dá aquilo. Pai, desejo mais. Jesus, esse é meu sonho. Cristo, me honre. É óbvio que tais pedidos não são feitos necessariamente com essas tais palavras, né? Mas o sentido do que oram é esse. Olha, não é errado você pedir isso, pedir aquilo. Mas lembre-se, se você realmente está precisando daquilo, o Senhor vai te dar de coração, porque você está precisando daquilo, tá? Eu também não vou ser hipócrita em dizer assim: olha, não ora por isso, não ora por aquilo. Eu não vou fazer isso porque eu sei que nós que somos seres humanos somos necessitados de algumas coisas. Mas isso é quando estamos realmente precisando e não quando nós não estamos precisando, né? Então o coração das pessoas tem estado repleto aí de pensamentos que não procedem de Deus, né? Conceitos mundanos disfarçados de coisas espirituais. Logo, quando vão orar, falam apenas de coisas, pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, versículo 34. Isso significa que na maior parte do tempo, as orações de muitos têm sido feitas de qualquer jeito, mesmo parecendo algo espiritual, mas estão vazias de fé e repleta de delírios do ego, vaidade, petições vãs. Também por isso foi dito: pedis e não recebereis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tiago 4:3 esclarece bem isso. Leia lá que você vai entender melhor esse versículo. Então apenas os verdadeiros cristãos concentram-se em orar em espírito e em verdade, colocando diante de Deus tais coisas como: Deus, se faça a tua vontade, Senhor. Guia-me, Senhor, segundo a sua visão, Pai. Os teus desejos são ordens para mim. Mestre Jesus, alinha os meus pensamentos com os teus. Jesus, terei o que do alto me for dado. Cristo, honra a ti, que é o meu único objetivo. Então, cada vez mais as pessoas têm se dedicado a orar por futilidades, desejos egoístas, vontade de ser honrado segundo os olhos do mundo para alcançar algum grau de superioridade sobre os demais. Muitos não têm orado para ouvir a vontade de Deus, cumpri-los, mas sim apenas para validar os seus próprios desejos, sonhos, fantasias, e querem status. Querem dinheiro, querem fama, querem acumular símbolos de sucesso. Tantas outras coisas segundo o modelo mundano e não segundo o modelo de Cristo. Mas como Deus não valida tais vontades, antes mostra amorosamente o verdadeiro caminho que cada um deve trilhar para viver de modo cristão. Mas escute uma coisa: quando você se humilha perante Deus, Ele vai te honrar. Pois o que se exalta será humilhado, pois o que se humilha será exaltado. O Senhor, Ele tem poder para te honrar. Não precisa você estar pedindo: Senhor, me honra, me mostra para as pessoas. Não, o Senhor, se Ele quiser te honrar, quiser soprar teu nome, quiser fazer o que Ele quiser, Ele faz, tá? Porque é o Senhor que está querendo te honrar, assim como Ele fez com Davi, assim como Ele fez com José, Ele fez com os servos dele. Ele vai honrar você, sim, mas escute. Não peça orações egocêntricas da sua vaidade. Entendeu? Faça assim, ó: Senhor, faça a tua vontade. Senhor, se o Senhor quiser me honre, faça a tua vontade. Mas se o Senhor não quiser também, olha, eu respeito a sua vontade. Então vamos ter cuidado com as orações que estamos fazendo, pedindo a Deus. Porque Deus conhece o coração do homem. Ele conhece você mais do que você mesmo. Ele me conhece mais do que eu mesmo. Então vamos parar dessa teimosia
intransigente, pela insistência de ficar pedindo algo que Deus não quer para você, que vai te prejudicar de alguma maneira. Absolutamente todas as vezes que oramos, Deus nos diz algo que estamos fazendo de errado. Ou podemos fazer algo melhor, ou que podemos fazer e deixar de fazer para vivermos uma vida de acordo com Ele, que o que Ele tem para nós. O fato é que sempre haverá uma resposta para as nossas orações, quando as fizermos de modo correto, de todo o coração. Não esqueça disso. Toda vez que vamos orar sobre qualquer assunto, precisamos nos certificar de que seremos nós mesmos que vamos orar e não nosso ego mundano, ou seja, as nossas vaidades, futilidades, ressentimentos, religiosidade, desejos, ambições e outras coisas que estão por aí, pois ao contrário, tais pensamentos tomarão controle de nossas orações e farão despejar palavras aleatoriamente no ar, sem qualquer sentido prático para a nossa vida física e espiritual. Se queremos obter maior aproveitamento das nossas orações, precisamos ser extremamente sinceras e nos despirmos de nossas vaidades, pensamentos, emoções, sentimentos, conceitos e desejos, doutrinas religiosas, né? Estou falando religioso é uma pessoa que só é religioso, mas não pratica o que está na palavra, né? Tipo ressentimentos e qualquer outro tipo de empecilho. Devemos ir ao Pai com fé, com pureza, com honestidade, sinceridade, simplicidade. Precisamos dar mais vazão, precisamos dar mais prioridade ao reino de Deus na nossa justiça. Nós não podemos fazer nada, mas a justiça de Deus faz. E olha, se buscarmos a Ele, como a palavra de Deus diz, Mateus 6, versículo 33, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não devemos fazer orações materialistas, consumistas, megalomaníacas, egoístas. Devemos evitar querer que Deus cumpra as nossas vontades, mas pelo contrário, devemos sempre orar de maneira realmente espiritual. Cumpra, na verdade, a sua vontade, que é boa, perfeita, agradável. Em Lucas 22, versículo 42. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua, Senhor. Se por acaso você está pedindo a Deus e orando por algo, é porque aquilo que Ele vai te entregar vai estar no propósito que Ele tem para você aqui na terra. Então, em resumo, devemos usar as orações para buscar de Deus os dons e os frutos divinos que realmente farão diferença, tanto na nossa própria vida, quanto nas pessoas que nos rodeiam. Dessa maneira, seremos capazes de ouvir, compreender, aceitar, abraçar as respostas que Deus nos dá, às vezes que abrimos o nosso coração e a boca para entrarmos em oração. Jamais seremos confundidos, jamais seremos manipulados por vontades humanas de terceiros, né? Um novo momento de comunhão espiritual se iniciará para que vivemos a vida que o Pai tem para nós. E a frase bíblica dessa mensagem de hoje é a resposta que você estava pedindo para Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você só vai encontrar aquilo que você está pedindo quando você buscar a Deus de todo o seu coração. Mas preste atenção, se tu receber o que você pediu, é porque isso que você pediu está no propósito que Deus tem para você a fazer aqui na terra, que é a missão que Ele já te escolheu antes da fundação do mundo para você fazer. Não esqueça disso. Não esqueça dessa mensagem.
Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que foi explicada para você em detalhes o que o Senhor queria falar comigo e com você no dia de hoje. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.